boa noite. Quarta-feira, dia de saúde. Nosso estúdio hoje está cheio de amigos, pessoas que vieram acompanhando aqui os nossos convidados. O programa está bom. Mesmo porque a gente está recebendo dois grandes amigos, nossos consultores da odontologia, os cirurgiões dentistas, Dr. Jairo José. Boa noite. Conhece, claro. E Dr. Dario Godinho. Eles vieram aqui trazendo a Alice Rodrigues da Cunha, professora e educadora evangélica, apresentando mais, boa noite, minha querida, apresentando mais um novo caso da implantodontia. Que a implantodontia vai resolver, mas olha só, com um diferencial. Ela tem algumas falhas e os poucos dentes que sobraram na arcada superior serão retirados para a colocação dos implantes. São implantes de carga imediata. Agora, olha só, daqui a uma semana, a Alice estará de volta com a boca totalmente reconstruída. São os milagres da odontologia, da implantodontia, principalmente quando as mãos são de profissionais tão competentes como os nossos consultores. Então, o primeiro assunto é a apresentação de mais um caso da implantodontia. E o segundo assunto, mesmo com o nosso mundo globalizado, hoje a gente está tudo muito misturado, o Oriente com o Ocidente, mesmo assim a acupuntura ainda as pessoas têm muitas dúvidas a respeito da acupuntura, mesmo porque eu tenho uma noção disso através do nosso site. Quando a gente tem mais pedidos mais perguntas e mais pedidos de temas com relação a um assunto, é porque o pessoal realmente está querendo. Então, eu trouxe aqui o Dr. Neiviton Navega, ele é acupunturista. Boa noite, doutor. E é uma grande surpresa, porque o Dr. Neiviton é pai do Lucas Navega, que é amigo do Matheus Vanche, que é o meu filhote lá na escola. E aí, achei ótimo esse encontro. Um beijo para Eliane, que é cirurgiã dentista também, esposa do Dr. Neiviton. Então, daqui a pouco a gente volta, aguarde, porque a implantodontia, a odontologia, é muito mais do que uma curiosidade, é uma necessidade. Daqui a pouco a gente volta. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta e só desfazendo uma pequena confusão aqui dos meninos aqui do estúdio. Quando eu falei da Eliane, mulher do Dr. Neiviton, eles mostraram a Mirella, mas a Mirella é mulher do Dario, do Dr. Dario. Então a gente não pode trocar as bolas, não, porque senão fica chato. Né? Então a Mirella está aqui nos visitando também, acompanhando o Dario, que na verdade se casaram aí, tem 2 meses, ainda estão em lua de mel. Vamos começar o nosso programa hoje apresentando mais um caso da odontologia. Eu fico muito feliz quando o tema é odontologia, porque a gente sente, num programa seguinte, a repercussão do quanto as pessoas prestam atenção. Eu falei agora há pouco que é uma questão de necessidade e falhas nos dentes, é uma realidade brasileira, então as pessoas ficam muito ligadas. Estou apresentando para vocês a Alice Rodrigues da Cunha, ela é professora e educadora evangélica. Alice, amanhã cedinho, então, você vai estar lá firme. Isso, 6 horas da manhã, já iniciando já o processo, né, cirúrgico lá. Você vai olhar para aquela câmera ali, né? Quando iniciando o processo cirúrgico, está animada, com medo, ou está... Não, os doutores são maravilhosos, né, eles deixam a gente muito tranquila, muito
muito normal, assim, então eles incentivam muito, então encorajam muito a gente, então isso é muito bom. Tá. Então, assim, não tô bem. Mas assim, o que te incomoda? Me conta um pouquinho a sua Bom, história. Quando eu fui ao consultório do Dr. Jairo, né, o que eu falei com ele foi que eu tenho uma frustração desde a minha adolescência, porque eu não me lembro dos meus pais terem me levado ao dentista ainda na infância. Quando eu fui a primeira vez ao dentista, eu me lembro que eu tinha 12 para 13 anos, e aquele dentista que atendeu naquele dia, ele falou para o meu pai que que meus dentes eram como mandioca, era muito fraco. O que eu tinha entendido, né, que ficou na minha memória, gravado na minha cabeça, é que os dentes eram muito fracos. Mas mesmo assim eles não se preocuparam muito em me levar para um especialista, para fazer um tratamento com um dentista formado. Me levaram ao dentista prático, naquela época eles tinham dificuldade financeira muito grande. Então, assim, eles fizeram o que estava ao alcance deles para fazer, né? Mas eu sei que aí, a partir daí, meus dentes foram caindo. Caindo? Literalmente caindo. Né? Então, assim, Como eu fui assim, perdendo os mulher? dentes. Até contei pro doutor Jairo que o meu dente, eu serrava o dente com uma unha, né? Gente, Então, essa eles minha eram parte fraquinhos dentária aqui, mesmo. fraca demais. Então, eu perdi toda essa parte aqui dos meus dentes, eu perdi assim, dessa forma. Eles cortaram assim, rente à gengiva. Não, eles cortaram, Não, assim, foi cortado, né? Foi serrando rente à gengiva. mas naturalmente. Naturalmente, não foi dentista quem fez, não. Que idade você tinha? Mais ou menos 14 anos já, nessa época de 14, 15 anos. E aí você ficou sem dentes? Não, na verdade eu perdi 5 desse lado, né, do meu lado direito. E do lado de cá, quando eles começaram a ficar muito ruins, aí o dentista mesmo já cerrou o dente e já colocou já esses pivôs, né? Na época a gente chamava de pivô, hoje chama de coroa, né? Mas na época era pivô, né? Então assim, então eu tenho esse lado todo de pivô e esse lado aqui é um rote, né? Que foi colocado muito tempo depois, mas eu fiquei muitos anos com essa falha, era muito feio. E o problema pior seu é na arcada superior? Na arcada superior, mas eu tenho também embaixo, mesmo, tenho, não na mesma proporção, mas eu tenho falhas embaixo. E será Também. feita uma segunda etapa a parte Sim, com inferior. certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa, doeu quando... Porque naquela época, os dentistas, bem como você disse, eles eram práticos, né? E quando eles arrancaram esses outros dentes aqui desse lado, foi na tora? Não, anestesiavam. Né? Só que era muito triste a gente perdendo o dente, né? E eu gostava muito de brincar, de sorrir e tudo, e com aquelas falhas era muito ruim. Então aí também depois, quando eu me casei, a minha primeira gravidez também, meus dentes enfraqueceram também demais. Aí perdi da frente. Esse dente da frente e esse. Então assim, foi difícil. E cada vez que eu perdia um, eu ia talvez num dentista, ia sempre num dentista diferente, e cada um que fazia o dente fazia de uma cor diferente, né? Então passava por isso. Mas o meu último problema, que foi mais frustrante, foi quando eu perdi esse dente, que foi em novembro do ano passado. Aí foi terrível, porque eu já usava rote, eu estava acostumada e tudo, achava horrível, muito ruim, né? A gente fica com uma estética muito ruim, né? A gente que é de comunicação, conversa muito, né? Trabalho de frente na igreja e tudo, na escola. Então a gente queria ter uns dentes bonitos, né? Mas em novembro, no mês de novembro, eu mordendo uma coisa muito pequena e assim, sem mais nem menos, eu escutei um trincado. Eu ouvi que trincou. E uns 2, 3 dias depois formou um abscesso aqui na minha gengiva e eu fui ao dentista e ele falou, olha, estourou a raiz vai ter que tirar. Quando ele falou que tinha que tirar aquele dente da frente, e eu não tinha condição financeira de fazer o tratamento. Isso a gente estava morando em Belo Horizonte, né? E aí também não podia mexer com dentista, com ortodontia, porque o processo que a gente conhecia era um processo demorado, de pelo menos 6 meses para calcificação, né, do osso. Né? Então, assim, não dava porque a gente ia mudar para Goiânia logo em seguida. Os nossos planos era mudar em janeiro, mas aí não foi possível. Mas a gente mudou no mês de julho. Agora? Junho, na verdade, 28 de junho. Nossa, então o Goiânia vai te trazer boa sorte. Nossa, demais. Você pode ter certeza que vai te trazer boa sorte. Você vive esse drama, então, há décadas, né? Há décadas, há mais de 30 anos. Só de casado eu vou fazer 30 no mês de maio ano que vem.
Você vai ver que outro mundo vai surgir Amém. na sua frente. É. Bom, paciente de vocês muito simpática. Eu estou vendo que ela também tem um problema de posicionamento, né? Me conta qual é o planejamento para a Alice. Boa noite, Aurélia. Boa noite, meu querido. A situação da Alice é a seguinte, ela tem várias falhas e a boca dela e alguns dentes que têm problemas endodônticos, problemas de raízes fracas, problemas de gengiva. Então, os dentes que ela ainda tem na arcada superior não estão bons, tá? São dentes frágeis que provavelmente, num prazo muito curto de tempo, iria acontecer numa sequência de 1 a 1, igual aconteceu com esse no final do ano passado. Então, uma associação de falhas com dentes frágeis e com problema de gengiva. E esses dentes que foram ficando em função das falhas, eles foram tentando se acomodar. Tanto é que quando a gente olha para o sorriso dela, tem uma visão frontal, a gente vê que um lado está caído, o outro lado está alto. Tá? Você fala da gengiva? Da gengiva. Ela tem a gengiva e os dentes do lado direito bem mais caídos do que do lado esquerdo. Isso é por conta da perda óssea também? Por conta da perda óssea em algumas áreas onde assim. ela perdeu os dentes, e por conta de uma acomodação. Os dentes nossos, eles permanecem na posição correta quando existe um equilíbrio, uma estabilidade na oclusão. No momento que começa a perder um dente, o do lado começa a tombar, né, em direção à falha. Se perde o de baixo, o dente de cima começa a descer. E isso foi ocorrendo com ela durante esses 30 anos que ela falou. Os dentes foram se acomodando, o sorriso foi ficando torto, a gengiva em alguns lugares foi murchando. Então a intenção é remover esses dentes que não estão bons, tá? Achar um equilíbrio para essa gengiva que tem lado alto, lado baixo e fazer um trabalho completo de implantes na parte superior, na técnica dos implantes imediatos. Eu queria saber exatamente isso. Dari, conceitua para mim a carga imediata. Do que se trata isso? Aurélia, a carga imediata é um trabalho que já é feito, não é uma coisa muito nova. A gente já faz essa carga imediata há pelo menos 10 anos, com bastante segurança e com sucesso. Então, na verdade, a carga imediata ela surgiu com alguns elementos na década de 90. Então, a partir de estudos, a partir do desenvolvimento de novos tipos de implante, de novos designs, de novos formatos de implantes, foi possível o quê? Você ter condições e um paciente que tem uma quantidade de osso relativamente pequena conseguir uma firmeza daqueles implantes, que são implantes, porque ao contrário do que muita gente pensa, o implante existem diferentes tipos, diferentes indicações para os implantes. É mesmo? Porque todo mundo acha que implante é um parafuso de titânio igual em todos os casos que eu coloco na boca, tanto em cima quanto embaixo. Não, não é bem assim. Então, na verdade, o implante ele tem a indicação certa para o local certo, para o formato certo. Então, a carga imediata, o que ela vai fazer? Ela vai proporcionar para o paciente, que já tem uma perda óssea até avançada, condições de uma boa estabilidade daqueles implantes, que vão servir de apoio para a confecção da prótese em si. Então, num período curto, seria mais ou menos, a dona Alice vai operar de manhã. Provavelmente, eu acredito que até a gente teria condições técnicas, se der tudo certo, de na sexta-feira à noite, já colocar a prótese para ela definitiva. Olha. Mas e o inchaço? O que acontece, Aurélia? Como a gente controla o pós-operatório com repouso, com o uso de gelo, com a medicação correta, com a colaboração do paciente, então o edema nesses primeiros momentos não é muito grande. Então a gente consegue, com um certo habilidade, um certo tranquilidade para o paciente, instalar essa carga imediata um dia após a operação. Incrível, incrível, incrível. Então ela vai ser testemunha e no próximo programa falar como é que foi, se ela teve alguma dor. Nossa, eu quero ver isso, mesmo, porque normalmente a gente demora o quê? 15 dias, né? Para voltar a apresentar o resultado. Agora, com uma semana, uma coisa tão assim
E a gente pensa, né? Talvez até seja um engano nosso, mas a gente pensa, nossa, implante, arrancar os dentes, é uma coisa muito agressiva, vai inchar a boca. E a gente está vendo que não vai ser nada disso. Loucura. Daqui a pouco a gente volta para falar, né? Sobre amanhã, né? Grande dia. Isso. Daqui a pouco a gente volta, até já. Don't spend another night. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta hoje aqui apresentando a vocês a Alice, que hoje tem um sorriso ruim, mas daqui a uma semana vai estar com o sorriso perfeito. Os nossos consultores da odontologia, implantodontia, o Dr. Jair José, o Dr. Dario Godinho. Amanhã, cedinho, 6 horas da manhã, a Alice vai estar no centro cirúrgico, pronta para fazer toda a remodelação bucal. E vocês chegaram aqui em junho, você estava me falando. Mas você já foi para o endereço certo. Como é que foi essa história? Isso é coisa de Deus, né? Eu não sei como que Deus faz, mas Deus faz, né? Ele é maravilhoso. Então, o que aconteceu é que eu fui morar numa casa em que a dona da casa tem a família que mora do lado. A família, né? Eu até quero falar que eu amo muito essa família e que louvado seja Deus pela vida deles, porque por isso eu estou aqui, né? Então, manda um beijo para as pessoas. Pode mandar. Então, Amélia, beijão para você, para todos aí da família, tá? Na Ed. Então, aí a Amélia é uma paciente do Dr. Jair e do Dr. Dario. Então, aí ela me convidou para ir ao consultório. Eu vi o trabalho dele, gostei demais, fiquei apaixonada e falei, ai meu Deus, é meu sonho. Queria muito, né, ter uma possibilidade um dia de fazer implante, de mudar meus dentes e tudo. Ela falou, não, mas é possível, vamos lá. Só para fazer uma avaliação, só para você ver. Aí eu decidi ir com ela. E aí marquei, agendamos um horário, ela agendou para mim, foi até ela mesma quem agendou. Fui com ela e quando eu cheguei, fiquei muito surpresa e muito feliz, porque o tratamento foi assim excelente. Ele me cumprimentou assim com muita alegria e mandou eu deitar naquela cadeira lá do doutor, né? Que a gente fica meio tímido ali naquela hora. E ele me pediu para contar um pouco sobre os meus dentes, né? E o que eu fui fazer lá. E contei para ele isso que eu estou contando aqui. Né? Então aí, depois ele tirou umas fotos e sentamos depois lá na mesa dele e tudo, e ele foi contando, me mostrando realmente de fato. Eu sabia da gravidade, mas não sabia que era tão grave. Não sabia, eu nunca tinha pensado que era tão feio. Gente, porque na próxima semana vamos mostrar, né, doutor? Vamos mostrar na próxima semana como é de fato a minha boca e como que ela, né, vai ficar, como que ela já ficou, né? Naquele dia ela já vai ter ficado, né? Mas uma coisa que eu reparei em você, que eu estou reparando aqui, a gente acabou de se conhecer, é que os outros casos que a gente teve aqui, as pessoas falavam assim, as pessoas falavam, né, escondendo. E você não, você é uma pessoa que, embora não esteja satisfeita com o seu sorriso, você está tranquila e você sorri e manda bala. Mas é porque agora eu sei que a semana que vem eu vou ter outro. Então agora eu não tenho mais vergonha de mostrar, não. Que bom, que bom mesmo, porque você está se despedindo, né? Não, mas no casamento do nosso filho, do meu filho, né, há 2 anos e meio atrás, para mim foi uma frustração, porque eu me arrumei, fiquei toda bonita e eu não tinha coragem de sorrir.
para as fotos, né? Então, assim, era uma coisa muito ruim, porque eu prendia o sorriso, né? Ficava constrangida mesmo, né? Então, é muito ruim, né? Vai ser um trabalho difícil, Dari? Aurélia, é um trabalho que requer uma dedicação de uma equipe multidisciplinar. Então, para a cirurgia da Dona Alice, a gente entra com a equipe completa. Entra o Dr. Jair, eu entro junto com ele. Nós entramos com um anestesista também, que ela vai fazer sobre sedação. Então, o que é a sedação? Como a gente já explicou antes, é um procedimento em que ela vai receber alguma medicação, né, através de um soro, ela vai dormir e ela não vai ver nada da cirurgia. Quando ela acordar, já vai ter feito a cirurgia, ela já pode ir embora para casa. Então, assim, a equipe que a gente trabalha, as secretárias, as assistentes, então é uma equipe muito bem treinada, que para essa situação, apesar de não ser um caso simples, passa a ser para a gente um caso que a gente está acostumado a fazer isso No dia a dia. no dia a dia. Então, por isso que a gente acredita tanto no bom resultado do caso da Dona Alice. E você não precisa ficar preocupado, não, porque eu já tenho experiência nesse assunto aqui. Minha mãe fez em toda a boca de uma vez só e ela não sofreu. E a gente estava morrendo de medo, né, do pós. Tranquilíssimo, tranquilíssimo, tranquilíssimo. Em uma semana, você garante, doutor Jair, que ela vai estar com um sorriso bonito, toda reformada? Aurélia, é uma responsabilidade Nossa, grande sim, que a é. gente está assumindo aqui, tá? Mas pela experiência nossa de realizar casos como o da Alice, tá? Semanalmente a gente realiza assim, tratamentos como o dela, 2, 3 tratamentos como o da Alice, toda semana. E já vem fazendo isso ao longo desses últimos 10 anos. Então, assim, pelo domínio de técnica que a gente tem, pela confiança que a gente tem nos materiais que a gente usa, tá? Na qualidade dos implantes que a gente usa, na equipe laboratorial que a gente tem, porque não adianta a gente fazer a nossa parte bem feita se a gente não tiver por trás da gente uma equipe laboratorial de confiança, tá? Então, nesse trabalho, nós temos as mãos abençoadas do protético Renato, que faz assim, com muito carinho, com muito conhecimento científico, a parte laboratorial. Então, por confiar na nossa equipe, na tecnologia, nos materiais que a gente usa e em tudo que envolve o trabalho, e por ser uma coisa que a gente faz rotineiramente, a gente assume esse compromisso, tá? E assume essa responsabilidade em público de estar fazendo um compromisso de trazer uma semana à festa. Aurélia, deixa a gente só frisar um detalhe. Assim, a gente tem certeza que vai dar tudo certo, que os implantes vão ser bem colocados, ela já vai estar com a prótese. Mas assim, pode acontecer talvez ela ter ainda um pouquinho de inchaço no rosto, que é normal, com uma semana. Então, assim, tem pacientes que não têm edema nenhum. Praticamente não tem. Tem outros que já têm um inchaço um pouquinho maior. É uma coisa bem particular, É né? bem particular, depende muito do organismo, depende muito do cuidado do pós-operatório. Então, assim, a Dona Alice, com certeza, ela estará daqui uma semana aqui com a gente, com toda a dentição já reposta. Mas, assim, pode acontecer de, às vezes, ter um pouquinho de inchaço. Ela pode ficar só mais um pouquinho bochechuda. Exatamente, mas é uma Mas que coisa... passa, hein? Passa, Mas é um preocupado. período transitório. É claro. Porque, às vezes, o que é passado, às vezes o telespectador acha, não, ela vai estar uma semana perfeita, sem nenhum inchaço. Pode acontecer. Como pode, às vezes, ter um pouquinho de Mas, na inchaço. verdade, o que a Às vezes gente até um pretende pouquinho de mostrar de hematoma hematoma, também, né? um pouquinho Mas, de na verdade, roxinha. o que interessa para quem, por exemplo, tem esse tipo de problema, ou problemas de falhas, o que interessa é mostrar que o implante está lá, né? Os dentes novos estão lá. Se vai estar um pouquinho inchado ou um pouquinho roxo, isso é parte do tratamento. Né? Mas o interessante é que você vai estar bonita, com a sua autoestima sendo reconstruída. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Jair. Quanto tempo ela vai ter de duração desses implantes? Quanto tempo de duração esses implantes têm? Boa pergunta, Aurélia. A parte cirúrgica, os implantes, os pinos que são colocados na estrutura óssea, são feitos com a intenção de ter uma duração definitiva.
tá? Então, é como se estivesse ganhando um novo dente ali, uma nova raiz dentária. A parte de dentes, como vai ficar na boca, submetida à força, a variações de temperatura, a muitos esforços, isso aí vai ter um desgaste natural. Então, por volta de mais ou menos uns 10 anos, às vezes é necessário fazer uma troca da parte de dentes, mas não envolve mais uma parte cirúrgica, tá? Não envolve mais um tratamento Pinos cirúrgico. estão Apenas lá isso. e eles não mudam de lugar, né? Ou seja, Exato. ali não há movimentação, eles vão estar implantados e fixos, Exato. não é? E se precisar, ali é como se fosse um parafuso, né, Exato, gente? apenas procedimentos laboratoriais, Aham. desparafusar aquele trabalho, tirar, fazer um novo molde dos implantes e refazer a parte de dentes. Aurélia, Oi. um detalhe que a gente escuta, eu e o Dario, a gente escuta assim, quase toda semana, pacientes fazendo a seguinte colocação para a gente. Fala, olha, eu demorei muito a tomar essa decisão de fazer esse tratamento, mas agora que eu tomei e passei por ele, eu percebi que eu podia ter feito há muito mais tempo, tá? Porque a recuperação foi muito melhor do que eu estava imaginando. Eu imaginava que tivesse sofrimento, eu imaginava e tudo, e depois o que ocorreu comigo foi muito menos do que eu Doutor esperava. Jairo, mas a gente escuta isso todas as vezes. Quantos casos a gente já trouxe aqui no programa? 9, quase, mais ou menos isso. A gente estava fazendo as contas, mais ou menos 9 casos. Todos os pacientes, todos falaram a mesma coisa. Se surpreenderam positivamente com o Por que resultado. que eu não fiz antes? Por que que eu sofri tanto? Por que que eu perdi tanto tempo? Né? Por que que eu deixei? Por que que eu sofri? Te falo por quê? Porque às vezes a gente negligencia a gente mesmo, a gente prioriza os outros, né? E você pena, sofre, sendo que você pode reverter isso, colocar um pouquinho você como prioridade, trabalhar essa parte, né? Que para mim é fundamental, que o sorriso, né? E querer ser feliz, porque o que importa na vida é ser feliz, não é? Quando ela passar na roleta do banco lá, apita? Será? Não. Isso daí ela pode passar em aeroporto, porta de banco, não tem problema nenhum, tá? Porque esse tipo de equipamento, ele já é programado para detectar esse tipo De metal. Então não tem problema nenhum. Então tá, amiga. Tá, obrigada. Desejo muita sorte. Obrigada. Muito obrigada. Vou torcer, assim, nem precisa, porque a gente já sabe que vai dar tudo certo, mas estamos aí, torcendo por você. Eu quero agradecer também ao doutor Dario, né, e ao doutor Jairo, né, pelo que eles estão fazendo por mim, né, assim, é uma coisa assim maravilhosa, eles estão abençoando aí, a gente está, né, recebendo um prêmio deles, né, porque se eu fosse pagar na totalidade eu não daria conta, então eles estão fazendo uma camaradagem para mim, né, e isso também é presente de Deus usando a vida deles, né. Mas, amiga, é muito legal você Então. estar aqui, sabe, gentilmente, consentindo em mostrar o seu sorriso, assim, ajudando nos esclarecimentos dessa parte da odontologia que tem feito a alegria de tanta gente, né? Tá certo. Essa é a profissão deles, eles são bons. Então isso aí já é o dia a dia de vocês. Obrigada pela participação. Amanhã de manhã, boa sorte. Semana que vem, nosso encontro marcado aqui, tá bom? Ok, Boa obrigado a noite, você. doutor. Boa noite, Boa Dari, noite, doutor Aurélia. Dari. Boa noite a todos. Daqui a pouco vamos falar sobre acupuntura, o doutor Neiviton Navega. Vem aí, até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar.
Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Bom, estamos de volta agora falando sobre acupuntura. O nosso convidado é o doutor Neyton Navega. Boa noite, doutor. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Prazer meu também. Doutor, eu queria perguntar, assim, porque a gente, muitas vezes, por sermos aqui do Ocidente, pela falta de conhecimento mesmo da medicina chinesa, muitas vezes a gente fala, acupuntura é tratamento coadjuvante, não resolve muito não. Então, eu queria saber do senhor, como é que funciona a acupuntura? A acupuntura a gente provoca a inserção de uma agulha e essa agulha ela provoca uma inflamação para que o organismo vá recorrer dos mecanismos de anti-inflamatórios naturais, como morfina, dinorfina, serotonina. E nesse intuito de recuperar essa lesão que a gente provocou, a gente acaba tendo os benefícios, né, como se diz, de um vasodilatação local, chega proteína, serotonina, a pessoa se sente mais calma, morfina, sensação de prazer, né? Então, é como se eu provocasse uma inflamação artificial, ensinando o organismo a modular essa inflamação. Porque né? quando se provoca essa inflamação, o organismo reage se defendendo. É como se ele assim? fosse defender. Como se Eu fosse tenho um defender. efeito local, eu tenho um efeito na coluna, né? E a nível de sede. Então, a acupuntura, ela funciona bem em 80% da população e 20% não responde tão bem. Essas pessoas que respondem bem à acupuntura, elas vão ter o efeito local, que a gente chama local, medular e supramedular, que é a nível cerebral, que é onde vão estar envolvidas a morfina, a dinorfina, né? E por que em algumas pessoas o efeito não é assim? É porque tem algumas pessoas que têm uma colesteroquinina CCK8, que é uma enzima que, como se ela dificulta esse potencial de ação chegar até a coluna. Então fica muito local. Então a pessoa não tem uma resposta boa, né? É mecanismo de defesa da pessoa, né? Para eu entender melhor, a cura, pelo que eu estou entendendo, da acupuntura, o tratamento da acupuntura se dá de forma, trabalha a energia e a fisiologia, A isso? gente trabalha o equilíbrio, né? Hoje está falando muito em medicina integrativa, saiu até na Veja, na Veja Domingo, né? Aonde a gente coloca a pessoa para se curar, ela tem que mudar a alimentação, ela tem que ter atividade física, ela tem que entrar no sistema de acupuntura, de yoga, de relaxamento, né? Então seria esse bem-estar geral. E a acupuntura vai entrar como não coadjuvante, mas eu acho que a acupuntura entra hoje com 50% do tratamento nessas emocional, dor, essas patologias que a gente tem no consultório no dia a dia. Olha só, essa coisa de trabalhar a energia é incrível mesmo. Eu não sei, a acupuntura eu já fiz algumas sessões e eu gostei muito, foi muito interessante. Recentemente eu fiz uma aula de yoga com o professor Hamilton Mamedes, que ele virou para mim, estava só nós dois na sala. Ele virou para mim e falou assim, a gente vai trabalhar a energia, mexer na sua energia. Mas foi uma coisa incrível, porque com alguns movimentos que ele fez, eu senti a energia de dentro para fora, eu suei, parecia que eu tinha corrido, parecia que eu tinha feito um exercício aeróbico de grande intensidade, e na verdade eu estava fazendo movimentos lentos, movimentos de flexibilidade que mexeram a energia. Como é que são os pontos e como é que vocês trabalham os chakras na acupuntura? Na acupuntura a gente praticamente não trabalha com chakras, a gente trabalha com o sistema, a medicina chinesa não conhecia sistema nervoso central nem periférico, né? Hoje a gente trabalha mais com base na qual a inervação e qual a área cerebral que ela chega, que seria a acupuntura contemporânea, né? É claro que a gente não despreza a observação chinesa. Então vocês fizeram uma mistura da medicina ocidental com a oriental? Com a oriental. Hoje, então a gente fala em... Pegou o melhor de um e o melhor de outro. Então a gente, quando o paciente está no consultório, a gente faz toda a anamnese da medicina ocidental como da oriental. E depois a gente traça um plano de tratamento. Sempre também fazendo diagnóstico diferencial, né, do paciente. Por isso que a gente defende que a acupuntura deve ser feita por médico, porque a gente vai fazer um diagnóstico diferencial
do que o paciente tem, tanto pela medicina chinesa quanto pela medicina. Mas o diagnóstico, ele se dá só na anamnese clínica, né? Não, a gente faz a visualização da língua, do pulso, né? Faz a ausculta, acima de tudo, nós somos médicos, então a gente faz todo o exame clínico e o exame também da medicina chinesa. Tá. E quais são, além das agulhas que trabalham de forma sistêmica, né? Que trabalha o corpo de uma forma geral, a acupuntura também trabalha com os mochas. O que são os mochas? Os mochas são, a gente tem 2 tipos de mochas, né? A moxibustão, a gente tem ela feita de carvão e tem também de artemisia, né? A artemisia a gente quase não faz no consultório porque ela deixa um cheiro muito picante, né? Fica parecendo que a pessoa fumou, que ela usou uma droga. Mas queima? Ela passa a ter uma combustão de uma brasa mesmo, bem forte. Então a gente trabalha, tem paciente que tem depressão, paciente que a gente faz a varredura com calor, a gente melhora muito a serotonina e o paciente dá uma... Mas deixa eu te perguntar, é como se apagasse um cigarro na pessoa, assim? Não, a gente pode fazer a varredura na pele mesmo. A varredura é como? A varredura é como se eu pegasse a brasa e ficasse massageando os pontos da acupuntura com o calor. Ou eu posso inserir a agulha e encostar o calor na agulha, que o calor vai mais profundo através da agulha. E a pessoa dói, machuca a pessoa? Não, o calor não. A gente pode ter um inconveniente, às vezes a pessoa tem uma imperícia, às vezes queimar a pessoa por derrubar uma brasa, por encostar muito perto, né? Agora vocês trabalham com ventosa também. Todo mundo que é pequeno, você deve ter feito isso em casa também. Já pegou um copo e colocou assim, na pressão do copo, e depois sua pele fica toda pintadinha assim? Isso é uma ventosa? A ventosa a gente faz uma pressão negativa, né, uma sucção, e aqui ali a gente puxa as áreas, né, e ali como se a gente provoca também a inflamação, para que o organismo venha também resolver essa inflamação provocada, né? Agora também tem uma febre das pessoas com um aurículo na orelha. Qual que é a intenção de se colocar esse aurículo na orelha? A aurículo, na verdade, a orelha é um microsistema, né? É como se fosse um ferro de cabeça para baixo, onde tem também todos os pontos de acupuntura. Só que a gente vê muita pessoa fazendo igual a Unisaúde, cobrando R$10 fazendo. Eu já vi fazendo em salão de beleza, você acredita? E aí o que acontece? A orelha, ela não tem uma irrigação muito boa. E se você fizer uma condrite, a gente corre o risco até da pessoa perder. O que é condrite, doutor? É uma infecção da cartilagem da orelha. Então esses meninos que ficam colocando piercing, ou então as meninas com vários furinhos na orelha, elas podem estar... Pode só fazer uma condrite, como ela pode também passar a ter tontura, zumbido. A gente tem casos de afetar esse microsistema e a pessoa passar a ter efeito colateral. Porque a orelha é que nem o pé, todos os pontos do organismo têm ligação. Né, a região hipotenária, a região do pé, a região da orelha, são microsistemas, né, onde a gente atinge o geral através desses pontos. Mas incrível, hein? Quer dizer que, por exemplo, se a pessoa furar num ponto que não pode, ela pode mexer até no labirinto dela? Você pode mexer com essa inervação. Então, né? Olha o cuidado, hein? Olha o cuidado. Se colocar uma luzinha de trás da orelha assim, não vê assim, onde que a pessoa vai estar furando, para não furar vazio? A gente na acupuntura, a gente às vezes tem um aparelho que a gente mede aquela maior densidade ali, né? Aquela maior concentração de nervos, para a gente fazer a agulha certa, no local certo. Né? Agora, doutor, qual que é o objetivo de se colocar um aurículo? O objetivo, geralmente, no consultório, são pessoas para diminuir a ansiedade. A gente pode tratar tudo, mas o que a gente vê com eficácia mesmo é diminuir a ansiedade, moderação de apetite, né? Dor de cabeça, às vezes dor de coluna. Você consegue, às vezes, com o aurículo, tratar essas patologias, né? Tem gente que fala assim, parei de fumar com acupuntura, ou então emagreci com acupuntura. Não é bem assim, né? Vocês trabalham a ansiedade. Trabalha a ansiedade, a pessoa passa... Você vai... em determinados pontos, fazer a pessoa perder peso ou parar de fumar. Né? Você vai diminuir a ansiedade da pessoa, né? E com isso ela vai comer menos. Apesar de que a gente tem uma menina na USP, a Ana Flávia, que é goiana, e que defende, a gente fez cursos com ela aqui em Goiânia, e ela defende que a acupuntura emagrece, que a gente tem uma vasodilatação,
e acaba tendo um melhor metabolismo quando se faz a inserção das agulhas, né? Então é possível acelerar o metabolismo? Ela falou, briga com a gente, vocês devem falar para o paciente que o metabolismo dele está sendo melhorado com a inserção das agulhas. Vamos né? entender melhor como é que funciona o metabolismo de uma pessoa que está fazendo acupuntura daqui a pouco, depois do intervalo. Mas antes, eu quero só te dizer que o laboratório Núcleo está cada vez melhor. Eu estava conversando com a Heloísa, eles estão adquirindo praticamente um equipamento novo a cada semana. Então, o laboratório, eles estão reformando, aumentando, porque tem que caber tanto equipamento ali. É impressionante, você vai rapidamente, você é atendido ali com extrema eficiência. Os meninos e as meninas que fazem, tiram a coleta, coletam o sangue, são de uma delicadeza incrível, nem dói. Esses dias eu fiz um novo check-up lá, eu perguntava para o Dr. Cid como é que está o resultado, e não vai a mão humana, e tudo feito aqui em Goiânia. Então o dinheiro do núcleo fica aqui, os impostos do núcleo vêm para cá. E tem esse diferencial, se você não tem tempo, como todo mundo está correndo demais, o núcleo atende aos sábados, aos domingos, aos feriados. Então, assim, não é por isso que você vai deixar de fazer o seu check-up. Peça ao seu médico um pedido de exame, de quais os exames que você vai fazer, e corra para o núcleo. Mesmo porque, só te lembrando, lá existe o aparelho que faz todos os testes de alergia. Esqueci o nome desse aparelho, não me lembro. Mas assim, mais de 800 tipos de alérgenos são definidos ali naquele exame. Maravilhoso para quem vai se tratar de alergias. Daqui a pouco nós voltamos, vamos falar um pouquinho mais sobre a relação entre perda de peso com o tratamento da acupuntura, impotência sexual também e o tabagismo, que eu acho que tem tantas pessoas querendo parar de fumar e não conseguem. Tudo bem por aí. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta, o Dr. Neyton Navega é o nosso convidado, ele é médico acupunturista e nós terminamos o bloco anterior falando da ajuda que a acupuntura pode dar para algumas pessoas que têm problemas de obesidade. Então, me conta essa história, doutor, que é o seguinte, essas pessoas que são obesas por compulsão, ou seja, elas beliscam o tempo todo, você acha que a acupuntura é ideal para esse tipo de pessoa ou para aquela pessoa que come em quantidades mesmo? Ou seja, ela vai almoçar e bate um pratão? Na verdade, a obesidade é um estado de inflamação, né? Um estado crônico de inflamação. Então, quando o paciente vai para a acupuntura, a gente vai tentar diminuir esse estresse oxidativo dele. A pessoa passa a dormir melhor e você sabe que se a pessoa dorme melhor, consequentemente, ele às vezes perde mais peso com a noite bem dormida do que com uma atividade intensa de academia. Então, na acupuntura, a gente vai diminuir a ansiedade dele, vai melhorar o metabolismo, né? E vai fazer com que ele durma melhor. Então, a gente tem, às vezes, o paciente está fazendo acupuntura e fala assim, não, doutor, perdi 5 quilos em um mês, né? Aí, será que foi você ou o nutricionista? Foi os dois, porque não tem milagre, né? Tem que ter atividade física, tem que ter uma reeducação alimentar, mas a acupuntura a gente percebe que diminui muito a ansiedade, a pessoa passa a comer menos, né? E o médico também, a acupunturista, sempre orienta. A gente tem uma noção, a gente tem cursos, às vezes, de nutrologia, de alimentação, a gente passa algumas informações para o paciente também e aconselha o nutricionista que a gente confia, né?
E você considera que seja um tratamento também interessante para quem está com problemas sexuais, de repente, de problemas de ereção ou de impotência? A gente percebe que no mundo de hoje... É o mesmo mecanismo ou não? A gente tem pontos direto, né? Onde a gente usa agulhas que vai estimular a circulação útero-ovariana, peniana, né? A gente tem agulhas abaixo do umbigo, às vezes na perna, que a gente pega, melhora o que a gente chama de Chong-Mai, que é os canais penetrador da sexualidade. O paciente refere para a gente que melhora muito, né? Mas eu vou voltar de novo, que quando a pessoa no mundo de hoje, um mundo agitado, corrido, ansioso, à medida que a pessoa passa a fazer acupuntura, que ele passa a sentir melhor, ele melhora a libido dele, né? Melhora com certeza, porque ele vai ter uma qualidade de vida melhor, né? O que desequilibra a gente? Você falou do estresse, esse mundo, mas deixa só completar minha pergunta. Eu quero entender, porque eu adoro esses assuntos, sabe? Essa coisa de como que a gente promove o equilíbrio, essa coisa da energia. Por exemplo, eu que tenho um pouco de consciência corporal. Se eu percebo que eu estou com um problema sério, isso vai me desequilibrar, eu posso de alguma forma me antecipar e evitar esse desequilíbrio com a acupuntura? Hoje a gente orienta muito o paciente até a neuroimagem, que é a pessoa se imaginar bem, tranquila, né? A gente usa muito de aroma, pede o paciente às vezes para comprar determinado aroma, para colocar uma música, às vezes quase o paciente eu dou um CD, daquelas músicas tranquilas, peço para ele imaginar ele tranquilo, ele calmo, uma fase boa da vida dele, fazendo essa neuroimaginação, né? Modificando essa atividade cerebral dele. A gente percebe que, assim como as agulhas faz criação de áreas novas a nível cerebral, a gente começa também a desacelerar esse tipo de... Você acha que as agulhas promovem uma nova circuitaria do cérebro? A gente chama hoje de neuroplastia, neuroplasticidade. A gente, como se diz, a gente faz uma plástica no sistema nervoso central. Pessoas que referem para a gente que elas passam a ter outro comportamento depois que passam a fazer acupuntura, né? Olha só, então é interessante isso, hein? Eu gostei disso, porque às vezes as pessoas esperam adoecer para procurar um tratamento. Então, nesses casos aí, a acupuntura, ela é indicada por si só, para a pessoa ter um melhor equilíbrio, para ela procurar uma qualidade de vida. Não precisa ter dores. Inclusive, Aurélia, eu tenho paciente de 8 anos de idade. Os pais já levam o paciente, geralmente com 8, 10, 11 anos, eles com adolescente, pré-adolescente, para fazer acupuntura já exatamente prevendo, para não chegar naquele estado de estresse, de ansiedade que eles apresentam. Então, os próprios pais hoje levam os filhos, às vezes, muito adolescente, muito vestibulando, né? Doutor, qual é o risco de uma agulha perfurar um ponto que não é um ponto de acupuntura e, de repente, é um ponto que está ligado com outra coisa? O que a gente, mais uma vez, é por isso que a gente defende que a acupuntura tem que ser feita por médico. Eu posso ter uma perfuração de uma pleura pulmonar, fazer um pneumotórax, posso perfurar uma área cardíaca, tem algumas pessoas que têm um defeito na região external, pode haver uma tamponagem cardíaca. Eu posso ter uma perfuração de um vaso, fazer um hematoma, né? Hematoma de face, hematoma de mão. Então, a acupuntura, posso, às vezes, lesão um nervo, a pessoa ficar com uma dormência, uma parestesia. Então, tem que ser feito por pessoas habilitadas, né? Que têm experiência, né? E que a gente defende que sejam médicos, porque a gente tem um curso onde a nossa anatomia é mais assim, como se diz, a gente trabalha mais essa musculatura, essa inervação, então a gente defende mais que ela seja feita por médico, né? Mas assim, se for uma pessoa que não seja médico, mas uma pessoa estudiosa e que tenha todos os cursos, ela pode também. Só que, assim, a gente, quando médico, principalmente por causa do diagnóstico diferencial. Eu sei. Né? Tem muito, se a pessoa não for médico, por exemplo, e ela não souber fazer um diagnóstico, não pedir um exame, e a pessoa tiver um tumor e ela tiver agulha no tumor. Então, quando o médico, o paciente chega, a gente pede um exame complementar, a gente avalia, a gente encaminha para o colega, até a gente poder tratar o paciente. Né? Doutor, na estética, a acupuntura tem alguma função? Hoje... Você estava falando, eu pensei nisso porque você falou em nova circuitaria, você falou em irrigação sanguínea, de repente eu imaginei que o rosto, como ele tem muito pouco movimento muscular, né?
A gente faz musculação na academia, a gente trabalha o corpo, mas a gente não trabalha o rosto. Hoje está ganhando muito campo a acupuntura estética, né? Onde você tem que conhecer todos os músculos agonistas, antagonistas da face, onde você insere agulhas com eletroestimulação, e essa eletroestimulação é como se melhorasse, ficasse mais firme a musculatura, né? E a gente sabe que a agulha de acupuntura chega proteína, chega cálcio, chega uma série de coisas onde a agulha é inserida. Então você acaba tendo uma produção, talvez, de colágeno. De colágeno, de elastina também. Né? Não só para isso, também para celulite. Às vezes tem mulher que chega no consultório que quer diminuir um pouquinho o local, a gente faz alta frequência para tentar quebrar um pouquinho daquelas células que estão com má circulação, né? Às vezes tem pessoas que... Eu já tive paciente que foi no consultório para tonificar o bumbum, ficar com o bumbum mais... Mas aí já teve que levar quantas agulhadas? Dependendo da flacidez, né? De repente, pessoas que têm... Para dor aguda, a acupuntura resolve? Por exemplo, eu tive uma dor de cabeça intensa. Se eu for no seu consultório e você aplicar no ponto certo a agulha aqui, essa cefaleia pode ir embora? A gente consegue debelar uma dor de hérnia, uma dor de enxaqueca com uma sessão. Dor de hérnia também? De hérnia, hérnia discal, lombalgia, né? Tudo a gente Está acabando o nosso tempo. Eu queria conversar com você mais meia hora, doutor. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sei tudo de dor nas costas. Eu operei, né? E na época ninguém me falou isso, porque eu fiquei praticamente uma deficiente física. Hoje a gente orienta muito o paciente para tentar. Hoje tem as cadeias de extração. E com uma sessão consegue retirar a dor? A gente consegue retirar a dor. A gente trabalha também com modulação. A gente usa, às vezes, anestésico, né? A gente pinga, tem um relaxamento da musculatura, aparelhos com eletroestimulação, onde a gente produz morfina, serotonina. Tem pessoas que passam a ter 15 dias sem dor, até ele criando outros mecanismos para fortalecer. Porque quem tem enxaqueca ninguém merece. Então, tá aí. A dica foi dada para você. Com dor, sem dor, simplesmente para ter um equilíbrio da energia, a acupuntura é uma super terapia. Obrigada, doutor Neiton. De nada. Um beijo grande. Sucesso na Eliane para todo mundo. E no Navega também, no Bruno. Que todo mundo sempre procura acupunturista que não vai se arrepender. Ele vai ter muita coisa boa para ele contar para os amigos. Né? Por isso que, graças a Deus, nosso consultório está cheio. E também pela sua competência. Obrigada, doutor. Gente, obrigada também a você pela audiência, pelo carinho que eu recebo nas ruas. Né? Acho que a gente está no caminho certo. Até a próxima semana com a volta dos nossos dentes. Vamos ver o novo sorriso da Alice. Tá? Até a próxima semana. Tchau. I love the tones in your lap, gasping for an extra breath, waiting for the time. Programa Boa Vida. Oferecimento Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223 5000.